O luto é como uma caverna, né? Você entrar no luto, você tem que estar diante de uma caverna. Você entra, mas você não sai pelo mesmo lugar. E você precisa cavar a sua saída. E é isso. Cavar essa saída, essa escuridão, é nisso. A pessoa tá lá dentro. E como que ela vai cavar a saída dela? Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu tenho esse livro aqui para indicar para vocês, do artista plástico Thiago Costax, Tupiland Goes to Greenland. Ele é artista plástico, eu já comentei aqui, e ele fez esse livro, que é uma espécie de... vou dizer documentário, mas é um livro com base científica, também artística, falando um pouco sobre aquecimento global, desmatamento, entre outras coisas, e tem um documentário que a gente fez a Unique fez a parte da edição desse documentário, que também leva o mesmo nome. E aí no YouTube você consegue encontrar o trailer desse documentário, que em breve vai estar disponível na internet. Tupiland Goes to Greenland, uma obra muito bacana aí do artista Thiago Costax. Agora sim, vamos começar a nossa entrevista e hoje eu tô aqui com a Stephanie Monge, do projeto Lições do Luto. Tudo bom, Stephanie? Tudo bem, Fernando. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Tô bem animado aí pra nossa conversa. Opa, vamos lá, mas a alegria é minha. Obrigado por você ter aceitado o convite e me ajudar a levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal. Agora, pra gente começar o nosso bate-papo, o que é o Lições do Luto? O Lições do Luto, ele é, na verdade, um pouco do meu projeto e do meu processo também em relação ao luto, né? Eu perdi meu esposo em 2019 e o nome dele era Bruno e ele morreu em 2019, em setembro de 2019. Quando isso aconteceu, eu busquei materiais que eu entendesse, que falassem comigo, de qualidade, um conteúdo bacana. E eu não achei. Eu achei muito pouco, né? Eu queria uma coisa mais contemporânea, uma coisa mais moderna, algo mais bonito até, e algo que falasse com o meu coração. E eu não achei aquilo, não sei, eu procurei, achei várias coisas, né? Muitos assuntos, muito na psicologia, terapia, claro, isso faz parte, né? Mas não do dia a dia de pessoas que estão lidando com esse assunto, né? Nas suas próprias vidas e experiências. Então, na conversa com os meus amigos ali, eu tenho alguns bons amigos que me acompanham, eles me incentivaram a escrever, né? A escrever, inclusive, as nossas próprias conversas, né? Lições, ou experiências, ou pensamentos, ou mesmo sentimentos, né? Daquilo que eu vivia e vivo hoje de uma intensidade diferente. E lá eu comecei. Então, comecei no Instagram, literalmente, Lições do Luto, @Lições do Luto. E comecei a escrever lá, e essa tem sido a minha jornada aí nesses últimos quase 3 anos agora de Lições do Luto. Bom, como você fala lições do luto, eu entendo que o luto ensina a gente. Uhum. O que o luto pode nos ensinar? Sim. E eu gosto de falar do luto, e eu gostaria até de pontuar algumas coisas aqui. O Lições do Luto, ele trata do luto por morte. Se a gente começa a procurar literatura e algumas linhas da área da psicologia, elas vão usar o termo luto para algumas coisas. Por exemplo, divórcio, por exemplo, desemprego, né? Eu tava numa empresa há anos ali, então a minha carreira é interrompida e tal. Então e falam que a dor, às vezes, de você ser demitido é muito similar, né? Sim. Então tem ou isso, ou então, sei lá, eu terminei um relacionamento, né? Ou luto por um pet que morreu, alguma coisa nesse sentido, né? E o Lições do Luto, especificamente, ele trata a morte, o luto por morte de um ente querido, né? Porque eu gosto de falar isso porque, ainda que se assemelhem alguns sentimentos, algumas frustrações, os altos e baixos, e a sua expectativa é frustrada, e muitas coisas, né? Seus planos mudam, a morte ela é irreversível, né? Então, eu entendo que falar sobre o luto é falar da morte. E de uma morte e de um processo que é irreversível, né? Quando eu perco um emprego, ou eu termino um relacionamento, alguma coisa nesse sentido, eu consigo, de alguma forma, ir atrás disso e conseguir outras alternativas, né? E quando você fala da morte, não. Então, eu gosto de falar assim porque muitas pessoas me perguntam, né? Você não fala desse assunto, por que você não fala, por exemplo, do divórcio? Porque eu não tenho essa experiência, né? E eu entendo que o Lições do Luto, ele trata pela morte mesmo.
Então, quando você planeja a sua vida e quando você olha para os seus planos e fala assim, puxa, aqui tá indo bem. Aqui eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou ter filhos, então daqui tantos anos eu tenho uma estrutura, eu posso comprar uma casa própria, né? E a gente vive dentro de um sistema que pensa dessa forma, né? Onde a gente tem o controle de todas as coisas. E o luto e a morte, ela ensina para nós que a gente não tem esse controle. Acho que a morte, ela é talvez um dos processos mais difíceis que a gente vive justamente por causa disso, porque nós não controlamos, né? Talvez você tenha alguém doente na sua família, você fala, puxa, talvez daqui a um tempo essa pessoa não sobreviva, né? Ou às vezes a gente olha para as pessoas muito idosas e fala, puxa, mas essa pessoa já viveu 118 anos, né? Então a gente tem esse olhar. Então eles estão mais próximos da morte, né? Mas na verdade isso não é a realidade, né? A gente gosta de controlar, então o luto ele ensina para nós que a gente não tem o controle de todas as coisas e isso é muito difícil. Ou seja, é aprender a lidar com a frustração? Sim. Quando você, vamos dizer agora, né, para o viúvo e viúvas aqui, ou até se você perdeu seus pais ou seus filhos, enfim, você tinha planos, de alguma forma você estava planejando alguma coisa. Então você fala assim, puxa, daqui eu quero envelhecer, velhinha, andar na praça, de mãozinhas dadas, esses sonhos, essas coisas, tudo morre junto com a pessoa, né? E cai por terra. Então, os seus planos, aquilo que você imagina de futuro, os seus sonhos, até mesmo quem você é. Porque você, junto com aquela pessoa que está do seu lado, você tem uma identidade porque você divide a vida com aquela pessoa, por exemplo, né? O seu esposo, sua esposa, os seus pais, enfim. De alguma forma você divide o seu dia a dia, a sua rotina. Quando isso é interrompido, morre, inclusive, essa pessoa, a Stephanie, né? Que era casada até 2019. E é um mergulho para do seu autoconhecimento mesmo, né? Por isso que ele é tão desafiador. E você se frustra, é uma frustração. Puxa, eu gostaria de estar aqui e não estou. Eu olho ao redor, eu vejo pessoas vivendo coisas que eu gostaria de estar vivendo e não estou vivendo. Então, essa comparação, ela é muito complicada, né? E é muito perigosa também. Ó, tem uma fala de um humorista que eu vi num podcast, que é o Igor Guimarães, e apesar de ele ser humorista, ele estava falando ali sobre o luto. Eu acho que ele tinha perdido ou o pai dele ou o tio dele, e ele também começou a correr atrás um pouco disso, e ele comentou que uma das coisas o motivo, né, que o luto ele é tão dolorido pra gente, é porque quando se vai uma pessoa, ou que é amigo, ou parente, mas que é muito próxima de você, né, uma parte de você também morre. Porque, na verdade, você tem um jeito seu com cada pessoa, né? Então, eu tenho um jeito de lidar com meu pai, eu tenho um jeito de lidar com a minha esposa, com os meus amigos, e com cada amigo eu tenho um jeito diferente que não se repete. E quando aquela pessoa vai embora, aquilo também, ou seja, aquele meu modo de agir também vai embora. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Porque é muito essa questão da identidade mesmo. Você é quem você se torna, né? Então, assim, dentro de um relacionamento, né? Ou esses que você citou mesmo, nós somos de um jeito. Mas há um rompimento. É um elo que é rompido mesmo. Então, o luto, essa morte, ela rompe esse elo que nos é caro, né? A Maria Almeida de Mello fala isso, eu gosto quando ela fala isso, né? O luto, ele é o rompimento de um elo que nos é caro, né? A morte rompe isso. E eu gosto dessa figura. Esse elo, ele é rompido. Então, quem eu era, né, junto com aquela pessoa, também é rompido. Porque eu sou tudo com aquela pessoa até aquele presente momento. A partir dali, eu tenho que me ressignificar, e a minha vida precisa ser ressignificada a partir da vivência, a partir da morte dela, porque ela não está mais ali. Ela não influencia mais as minhas decisões. Ela não dá suas opiniões mais, né? Ela não fala que isso aqui é legal, isso aqui não é legal, ou eu quero ou não quero, porque essa pessoa não está mais ali. Ainda que você tente, né, de alguma forma, honrar uma memória, muitas pessoas fazem isso, né? Um legado, alguma coisa, ok, né? Tem algumas coisas, mas essa influência não existe mais. Então eu preciso continuar sendo sem a presença daquela pessoa, sem a presença física dela, né? E isso é muito, muito desafiador. E ele tem razão, isso é verdade.
o luto tem fases? Porque tem gente que fala de 3, 5, 7. Eu acho que cada hora o pessoal inventa uma fase, né? Eu não sei, tem um padrão? Como é que funciona isso? Essa coisa das fases é uma coisa interessante, né? Se você começar a ler um pouco mais essa literatura, você vai encontrar realmente um estudo da Elizabeth Kubler-Ross falando sobre as fases do morrer. O que a Elizabeth fez lá nos anos 80? Ela estudou pacientes terminais que estavam literalmente no final da sua vida, né? E ela entendeu que esses pacientes estavam vivendo essas fases. Ali, negação, raiva, barganha, né? Até ali a aceitação final, então, da sua morte. Em algum momento, né, isso começou a ser usado para os enlutados, para quem está vivendo o luto. Né? Mas e não isso é diferente? Sim. Isso se popularizou de uma forma muito rápida, porque assim, a gente gosta dos 5 passos para o sucesso, para os 10 passos para você ser bem-sucedido. Nós gostamos, né, das fórmulas. Das fórmulas e do linear. Né? E qual que é o problema das fases do luto? Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia, porque eu acho que ela é muito limitadora. Então, muitas vezes, né, às vezes ali no Lições mesmo, as pessoas vêm conversar, puxa, eu tô na fase da negação e tal, né? Então, mas a gente não tá em fases porque a gente não tá no jogo de videogame. Então, assim, não é que eu vou passar a primeira fase, né? Eu vou entrar na segunda fase e eu nunca mais vou ver a primeira fase. Então, a gente gosta dessas coisas das fases porque a parece gente acha que vai tá acabar, evoluindo. né? Vai chegar no fim. Exato. Então, agora, pronto, aceitei. Então, a minha vida agora vai ser de novo um mar de rosas. E não é assim. Porque esse processo, ele não é linear. Não tem uma linha reta acontecendo. Eu gosto da figura da montanha-russa. São os altos e baixos. Aquela coisa de acelerando, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce. E essas vivências, elas acontecem um dia inteiro. Não é que é assim, hoje, uma semana você tá bem, outra semana... Não, é muito intenso, principalmente no começo, nos primeiros meses, né? Esses sentimentos, essas sensações são muito, muito intensas. Então, as fases do luto, elas serviram para um estudo lá nos anos 80, e ok, claro que tem o seu valor, obviamente. Mas para nós, hoje... A ciência já não olha mais assim, a própria psicologia não olha mais assim, né? Eu falo isso porque eu fui estudar também esse assunto, né? Porque, afinal, a gente acaba lidando com esse assunto, então eu fui estudar a psicologia do luto mesmo. E o modelo mais usado hoje, né, ou aceito até pela ciência, é o modelo dual do luto, que é a orientação. Você tem, de um lado, a orientação para a vida, e de outro lado, para a restauração e para a vida, de outro lado, a orientação para a perda. Então, eu oscilo entre esses dois polos, vamos dizer assim. Né? Eu oscilo entre a perda e, ao mesmo tempo, eu tenho que refazer minha vida. Então, eu continuo ali, eu vou estudar, vou trabalhar, mas eu sinto a perda. Então, é essa oscilação que é a realidade do dia a dia. E qual então seria o ideal, vamos dizer assim, né? Você chega num equilíbrio, você deixa de oscilar tanto depois de um tempo, né? E cada um, é lógico, é muito pessoal isso também. Depois de um tempo você deixa de oscilar tanto, mas os dois polos, eles são polos de estresse e ansiedade. Então isso é muito... Parece que aqui não, então a vida aqui não tem ansiedade, não tem... Não é isso que está acontecendo. Só que esse movimento precisa acontecer. Porque se eu fico no extremo da vida só, eu estou literalmente negando a realidade. E isso não é saudável. Né? Ou se eu fico lá na perda, eu estou aceitando num nível que a minha vida acabou. Então, não dá pra gente ficar nos polos. Né? Então, viver a vida com esse olhar, ele é muito mais libertador do que das fases, por exemplo. Porque senão parece que, puxa, eu não cheguei na fase faz, sei lá, 2 anos eu não cheguei na fase da aceitação. Não cheguei no chefão final ainda, exato. né? E o que eu vou fazer assim? Eu tenho um problema. Né? Então, a gente chega, e muitas pessoas chegam para conversar comigo mesmo, ali mesmo no via direct, ou via WhatsApp e tal, via grupo de apoio que a gente tem, falando isso. Puxa, eu não cheguei lá, eu acho, eu devo ter algum problema. Faz 1 mês que meu esposo morreu e eu não aceitei. É porque a gente gosta de quantificar mesmo. Puxa, 1 mês... Gente, 1 mês não é nada, desculpa. 1 mês não é nada, você não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Estatisticamente, aí se a gente gostar, né, de falar de estatística, quem gosta, mas no mínimo 6 meses pra você entender o que aconteceu, assim, minimamente. No mínimo. Então, só que nós não gostamos de sofrer. Claro, né? Ninguém gosta, ninguém quer sofrer. A gente quer mais passar as fases, entre aspas, né? Viver isso de uma maneira muito... Quero ir logo, porque eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo. Só que isso não é saudável. A gente precisa sentir, e isso que é muito difícil.
Ou eu olho e falo, puxa, ok, vamos oscilar aqui entre perda e restauração, e isso vai acontecer, esse movimento cada vez intenso, muito intenso, e vai se equilibrando. Mas não significa que, sei lá, depois de... Vou usar até meu exemplo pessoal, né? Depois de 3 anos e pouco, que eu não vá olhar e falar assim, puxa, eu tive uma perda, meu Deus do céu. E começo a chorar porque eu tenho uma lembrança. Acontece que a vida ela vai sendo ressignificada. E se a gente não se movimenta, ela não se ressignifica sozinha. A gente gosta, né, do tipo assim, o tempo cura todas as coisas, né? Essa coisa de, o tempo cura todas as coisas, ou dá um tempo, né? E, na verdade, o tempo não cura as coisas sozinho. A gente precisa tomar algumas ações e tomar algumas iniciativas. É fácil fazer isso, né? Não, não é. E muitas pessoas falam isso, mas isso não é fácil de fazer. Não, não é mesmo. Né? Se fosse fácil... não estaríamos aqui tendo essa conversa, né? Ô, Stephanie, agora você falou da montanha-russa e tem uma analogia que eu li num livro, eu não sei se ela vai caber nisso aqui, mas você já ficou internada no hospital? Não, muito pouco. Mas você já foi no hospital? Já. Beleza. Então, chega no hospital, você tem ali o monitorzinho que fica marcando seus batimentos e fica aquele sobe e desce, né? Sobe e desce. E a pessoa, quando tá internada, ela tá olhando para aquele monitor... ela sabe que aquilo é essencial para a vida dela. Ela não quer ver aquilo reto. Então, assim... porque tem muita gente que fala assim... eu quero estabilidade na minha vida. Mas o alto e baixo significa que você está vivo. Exato. Né? Dá pra gente aplicar isso também pra questão do luto? Porque, assim, o luto eu acho que tem um momento que você tá bem, outra hora que você tá mal e tal, mas isso faz parte da nossa vida do dia a dia, porque tem dia que a gente tá bem, e tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente tá bem no emprego, tem dia que a gente foi demitido, né? Tem dia que a gente tá comendo picanha, tem dia que a gente tem que comer ovo, né? E eu acho que isso faz parte do nosso processo de viver de maneira geral, né? Faz sentido isso? Sim, faz. Mas eu acho que quando você fala agora da morte, né, é essa questão da finitude. E nós somos finitos. Né? Embora a gente viva de uma maneira que a gente acha que a gente é eterno, né, ou infinito, a gente é finito. Né? E a vida, ela termina. Então, sim, quando eu olho para um monitor, por exemplo, e vejo aquilo ali se movimentar, eu preciso que aquilo se movimente. Porque se não se movimentar, eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema de saúde, ou eu tô literalmente... minha vida tá terminando, né? Então, sim, se esses movimentos não existissem... E aí eu acho que tem duas coisas, né? Tem o movimento que é o meu movimento pessoal, a minha decisão, a minha escolha diante daquilo que eu tô sentindo. Diante da realidade da minha perda. Porque existem os sentimentos, mas existem também as burocracias do dia a dia, por exemplo. Existem as coisas, a vida, o trabalho, as contas, os boletos, que a gente gosta de falar, os boletos chegam, eles continuam chegando. Então, essa decisão é essa escolha da minha vida, né? Então, é nesse sentido que o movimento precisa acontecer e partir de mim. O que não é legal, mas faz parte, é o movimento das emoções, né? Do dia, um dia, assim, eu acordei bem, daqui a pouco alguma coisa eu lembrei e eu começo a chorar copiosamente, e eu vou chorar, ou eu fico, às vezes não é nem o choro, às vezes eu estou muito irritado, eu fico muito estressado, eu fico muito ansiosa, ou alguma coisa picos de muita emoção, né? E aquilo me incomoda. Na verdade, depois de um tempo, cansa. O luto, ele é muito exaustivo. Então chega uma hora que você fica cansado, assim, num nível que você fala, meu Deus, eu vou dormir. Porque você está cansado fisicamente também. Não só emocionalmente, isso se reflete fisicamente. Então acho que esse movimento tem essas duas esferas, vamos dizer assim, que é o que eu vou fazer diante daquilo que eu estou vivendo, né? E o que eu vou... será que eu me permito sentir o que eu estou sentindo? Porque eu preciso dos altos e baixos nesse sentido, né, do monitor. Eu preciso disso. Mas sentir é muito ruim. Então dá vontade de não sentir. Né? Então você fica dividido nesses dois lugares. Por isso que é tão confuso também. Essa questão da pessoa às vezes não querer sentir, eu imagino que existam alguns casos em que a pessoa se afunda em alguma coisa para evitar ela ter esse encontro, né, com esse sentimento. Então, às vezes a pessoa se afunda no trabalho, ou arranja um hobby novo, ou faz um monte de viagem, ou começa a fazer algumas extravagâncias que nunca fazia. Isso existe? Existe. Existe, e é muito interessante. Tem muitos casos, né, que a gente acompanha e de pessoas que vêm conversar com a gente. Às vezes acontece, por exemplo, 1 ano depois.
a pessoa cai a ficha de que... Cai a ficha é um termo bem antigo, né? Mas cai a ficha de que... Puxa, eu tô sozinho. Ou determinada pessoa morreu. E ela fala que ela fez tudo o que ela conseguiu fazer. Ela subiu o Everest, ela mergulhou, ela andou no deserto do Atacama, ela fez tudo. E chegou ali 1 ano depois, ela falou, caramba, isso não foi suficiente pra diminuir a minha dor. Muitas pessoas mergulham sim no trabalho, ou falam assim, poxa, o trabalho é tudo que me restou, então aqui eu vou me dedicar porque eu não quero pensar na pessoa, eu não quero pensar na situação, e eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo. Então isso é muito, muito real. Às vezes, a pessoa realmente ela gasta o dinheiro dela em coisas que ela nunca gastou, ela faz coisas completamente diferentes do que ela não fazia. Às vezes a pessoa era uma pessoa super pacata, daqui a pouco ela tá nas baladas e tal, justamente porque ela quer uma realidade completamente diferente daquela que ela tava vivendo. Então, assim, eu não quero mais ficar aqui no meu pacato, eu quero extravasar, não devo nada a ninguém, e esse sentimento de... Tipo, dane-se, né? Eu vou viver minha vida e a vida não vale nada. E aí essa é uma mistura de coisas. E isso é muito complexo, porque... E tem muita gente que... Ou as mães, por exemplo, que ficaram viúvas, né? Mães que têm com filhos, às vezes, pequenos, até um pouco mais velhos, nem tão pequenos assim. Elas se dedicam completamente à maternidade. Então, elas deixam de cuidar de si para cuidar dos filhos. E quando você fala de famílias, cada um tem um processo, cada filho, né, os pais de que perderam, né, todo mundo tá no luto. E aquela mulher também. Só que ela deixa de olhar para si para cuidar. O problema é que a conta chega. Vai chegar um momento que você, principalmente ali, o primeiro ano é o mais difícil de todos, né, porque é muita coisa, muita novidade, né, muita novidade ruim, né, acontecendo. Então, a pessoa fala assim, cara... Eu tô fazendo, tô cuidando, a vida de todo mundo tá seguindo, mas a minha não. E às vezes a pessoa, ela tá trabalhando, parece que ela tá vivendo uma vida normal, entre aspas, né? Uma vida do dia a dia, mas na verdade ela não tá, porque internamente o barulho dela é tão alto, que ela precisa procurar coisas externas para diminuir aquele barulho. E quando ela perde essas coisas externas, isso acontece muito no final de semana. A pessoa não tem aquela atividade, não tem trabalhando no final de semana, mas no final de semana ela tá sozinha em casa. Então ela começa a escutar o barulho que tem dentro dela. E aí fica muito difícil mesmo. Daí você corre para lados muito complicados, como a própria depressão, como a própria ansiedade, as crises de pânico, e vai caindo, porque parece que você não vai mais viver. Parece que a sua vida ela terminou realmente. Apesar de parece que você tá um morto-vivo. Você é tipo um zumbi, assim, né? E você olha ao redor e fala, cara, todo mundo tá vivendo, tem suas famílias, tal, e eu não tenho nada. E aí a pessoa fica em si mesmada, né? E a única coisa que ela enxerga é a dor dela. E é real isso. Isso é real e é justo até. Só que quando a gente tá nesse meio desse furacão e olha, tá dentro dessa caverna, né? A Ana Cláudia Abrantes, acho que é Abrantes o sobrenome dela, ela fala isso. O luto é como uma caverna, né? Você entrar no luto, você tem que estar diante de uma caverna. Você entra, mas você não sai pelo mesmo lugar. E você precisa cavar a sua saída. E é isso. Cavar essa saída, essa escuridão, é nisso. A pessoa está lá dentro. E como que ela vai cavar a saída dela? Tem algumas datas ou momentos em que o luto é mais difícil? Por exemplo, aniversário da pessoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Tem isso ou não influencia muito? Não, isso influencia e muito, porque... por exemplo, vamos usar o Natal como exemplo, né? O Natal, ele é o símbolo de família, né? Família reunida, mesmo que você brigue com a sua família, aquele tio chato, aquele primo que você nunca vê, mas é a sua família reunida. E você idealiza coisas no Natal, né? Puxa, eu quero fazer... Mesmo que vamos dizer que você tenha tido natais horríveis na sua vida, né? E aí você fala assim, puxa, na minha família o meu Natal vai ser diferente. Meus filhos vão fazer assim, vão fazer assado, essa tradição é importante, esse ritual a gente quer fazer e tal. Tudo aquilo você constrói e você sonha com aquilo também. Só que a pessoa tá junto. Às vezes é o pai, a mãe, às vezes é o esposo, às vezes são os filhos, enfim, aquele que é importante pra você tá lá. E aí, quando a pessoa não tá mais lá, parece que não tem mais graça. Porque, aquela pessoa não tá mais lá.
Então é muito triste, porque eu fico me lembrando como era quando a pessoa estava lá, o que a pessoa diria, o que ele gostava de comer com passas ou sem passas. Então essas questões que são muito corriqueiras nossas, elas se tornam muito complexas. Porque você não está só lembrando da passa, você está lembrando da pessoa e de tudo que ela representa. Você puxa um fiozinho e vem tudo de uma vez. Vem o rolo de lã inteiro. Exatamente. Então, isso acontece no Natal, isso acontece no Ano Novo, isso acontece no aniversário, essas datas, tipo Dia dos Pais, Dia das Mães. Isso acontece no aniversário de casamento, aniversário de morte. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal, né? O Bruno morreu no dia 26 de setembro. Então, setembro, ele é um mês delicado, por exemplo, para mim. Embora eu não fique pensando, puxa, setembro tá chegando, eu não fico pensando nisso, mas a minha mente faz isso. Né? A nossa mente, ela não vive, ela vive atemporalmente. Então, para ela tá vivendo, tá caminhando, e ela fala assim, puxa, eu tenho uma informação importante que tá acontecendo nesse mês. E mesmo que você não queira, você lembra disso, você pensa. Às vezes você tá andando numa loja, você lembra, você ouve uma música. No meu caso, nós somos muito musicais, né? O Bruno era muito musical e eu também gosto muito de música. Então eu demorei um tempo para entender, puxa, quais as músicas que eu gosto de ouvir, quais as músicas que a gente gostava de ouvir juntos e que hoje eu já não gosto tanto, eu não quero ouvir, porque me lembra um monte de outras coisas. Então, assim, é um exercício bem exaustivo. Às vezes a mãe ou o pai perderam um filho, né? Puxa, é o aniversário da morte do filho. Todas as datas são delicadas. Só que o que vai acontecendo é aquilo do movimento que a gente estava falando. Elas vão sendo ressignificadas. Por isso que o primeiro ano é tão difícil. Porque no primeiro ano você está vivendo a primeira vez todas as coisas. É o primeiro Natal, o primeiro aniversário, primeiro tudo. Aniversário da pessoa, se a pessoa era uma pessoa festeira, puxa, aquela pessoa era muito festeira, eu não quero fazer nada, ela não está mais aqui. E aí você perde E aí depois do segundo ano aquilo tende, né? Se você começa a viver de maneira saudável mesmo, né? Assim, tentando buscar uma ajuda, não só terapêutica, como espiritual, como rede de apoio. São tantos, é um combo de coisas, né? Que precisa acontecer, assim, que você precisa entender que você precisa de ajuda. Depois de um tempo você vai começar a olhar e falar, puxa, aquela dor, ela se transforma em saudade, sim. E aquela dor, aquela lembrança dolorosa, ela passa a se tornar uma lembrança amorosa e que você tem saudade. Então você sente a saudade, você não esquece da pessoa, mas o tipo de dor, vamos dizer assim, muda. Porque não é mais a dor aguda daquela perda que te dilacerou. É a lembrança de falar, puxa, essa piada aqui, ele dava risada, ou eu me lembro disso. Porque tem coisas, e é aquilo que você falou, você se relaciona de uma forma com as pessoas. Então tem coisas, tem lembranças que só eu tenho, porque só eu e o Bruno vivemos. Né? Então ninguém mais tem isso. Isso acontece com muita frequência. Né? Ou às vezes o Bruno ele dava apelido para as pessoas. Né? Porque ele era essa pessoa, ele fazia piada e dava apelido. Então às vezes eu olho para a pessoa e eu penso num apelido que ela poderia ter e eu penso assim, eu contaria para ele, porque ele é quem entender a piada, porque é uma coisa boba, né? Mas é uma lembrança que eu tenho. Então assim, é isso que é difícil. Então você perde a rotina mesmo, o dia a dia, essa cumplicidade. Porque a pessoa não tá mais lá, né? Então, eu acho que esse é o desafio, assim. Stephanie, eu tô entendendo que o desafio é você encontrar vida em meio ao luto. Tem como? Tem sim. Eu entendo assim, né? E aqui, claro que cada um de nós precisa entender quem nós somos, né? Eu penso assim, eu amo Jesus. E eu acho que cada um de nós precisa buscar a sua... E aí, claro, nós não estamos falando só para cristãos, né? Mas cada um de nós precisa entender qual é a esfera da sua crença e espiritualidade. Porque eu amo Jesus e eu acredito que Jesus, sim, venceu a morte e, sim, ele ressuscitou. E, sim, ele tem o caminho para a vida e ele é o caminho para essa vida. Só ele faz isso, né? E basta eu... Sim, esperar, então, aqui, tô aqui de luta, eu vou sentar e vou esperar. Não, eu acho que a nossa parte precisa ser feita. Então, quando eu olho para a minha vida e para o meu luto, eu falo assim, eu encontro vida nas pequenas coisas, mas eu nunca tô sozinha. Né? E o próprio Cristo caminha junto. Porque se eu não viver na perspectiva de que Jesus venceu essa morte, que tá me dando tanta dor hoje, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Então, eu acredito que Deus, né, que o próprio Cristo caminha conosco. E que a gente, nunca foi dito para nós que a gente não viveria a dor.
que a gente não teria sofrimento, que a morte, né? A morte sim foi vencida, né? Mas agora a gente está vivendo as consequências dessa dor, dessa perda tão terrível. Então eu olho para isso e aí a própria Bíblia diz isso, né? Que a luz ilumina as trevas. Basta você acender um fósforo, né? Para você iluminar um quarto escuro. Então, um pouquinho que é iluminado começa a transformar aquela realidade. Então, passa por isso, passa pelo Cristo mesmo, pelo amor de Deus, que me fala assim, eu sei, nós estamos andando no vale da sombra da morte. A gente gosta muito do Salmo 23, né? Então, assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal, e fica ali, mas os próximos versículos falam do vale da sombra da morte. E o único capaz de nos guiar para fora desse vale é o próprio Jesus, né? É o próprio Cristo. Então, até porque ele já fez esse caminho, né? Então eu confio muito nisso e isso me dá muita alegria e muita vontade de viver. Isso me consola, mas também me encoraja. E aí eu começo a tomar decisões que me trazem mais vida. Eu escolho tentar viver uma vida minimamente saudável, fazer movimentos, fazer esportes e coisas que me dão sim prazer. Eu posso estudar, eu posso ajudar pessoas, eu posso me envolver na minha carreira, eu posso trabalhar, tudo dentro do seu equilíbrio. Mas se eu estou emocionalmente desequilibrado, eu não consigo tomar essas decisões sozinha. Por isso que é assim desafiador, né? Mas existe vida no luto, sim. E a verdade, enquanto há vida, há esperança. E nós estamos vivos, né? Eu falo muito isso lá nos grupos, né? Nós estamos aqui. Se estamos aqui, porque é pra gente estar aqui ainda. Senão a gente já teria ido também. Então, assim, algo precisa ser... A gente pode entender outras coisas e falar assim, puxa, eu tenho vida para viver. Então, como eu vou viver minha vida a partir daqui? Isso é uma das coisas que a morte está falando no começo, né? A morte também ensina. Ela ensina que nós precisamos viver a vida de uma maneira que seja relevante, né? E não é de uma forma demagoga e tipo assim, né? Não isso. É uma forma relevante mesmo. Quem é são aquela as pessoas? coisa assim, não, você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Assim, tipo, comer, amar e rezar. Sabe? Não é só isso, assim. É uma forma relevante mesmo. A vida, ela sim, ela é presente, Deus é presente e há esperança. Porque se eu não tiver esperança, eu não vivo mesmo. Nenhum de nós vive. Né? Então, encontrar a vida, encontrar o Cristo, encontrar nas pequenas coisas, assim. É de falar, puxa, eu preciso arrumar meu carro, ou eu tenho que ir no mecânico, quem fazia isso é o meu marido, mas agora eu tenho que fazer, e eu tenho que, sei lá, fazer um imposto de renda e tal. Coisas assim, né? E nesses movimentos de falar, eu peço ajuda para aqui e ali, as coisas vão caminhando lentamente, eu vou encontrando vida assim. Eu sorrio, eu faço uma piada, eu assisto um filme, um seriado que eu acho legal. Alguns eu evito, não tem necessidade de eu ficar assistindo isso aqui, mas tem coisas que eu vou... E aí a gente vai se encontrando, né, dentro dessa confusão e desse caos que vira quando você perde alguém na sua vida, sabe? Stephanie, pra gente fechar o nosso bate-papo que tá excelente, existe algum mito sobre o luto que você gostaria que as pessoas não tivessem? Existe. Eu acho que, além de falar dos mitos, né, por exemplo, assim, se você parou de pensar, é porque você esqueceu da pessoa. Às vezes a gente se envolve, sei lá, tá trabalhando, ou no dia a dia, você se envolve numa rotina, e você não pensou chegou em casa e falou, puxa, eu nem pensei na pessoa, né? Eu não pensei no que tá acontecendo. E aí você se sente culpado porque você tá esquecendo, né? Parece que você tá esquecendo. Muita gente, inclusive, não vai na terapia ou não vai em grupo de apoio porque acha que falar da pessoa é esquecer. Você vai falar e vai esquecer dela. E é inverso, né? Quanto mais você fala, mais viva essa pessoa tá em você. Então, porque quando a pessoa tava viva, você não tá pensando 100% do tempo na pessoa. Você tá, né? Tô chegando em casa. Tá fazendo seu trabalho, tô aqui, né? Vou passar no mercado, na padaria, isso aqui. Então, você tá no seu dia a dia. Isso é um dos mitos, sim. Quanto mais, né? Se eu parei de pensar, porque eu esqueci. E aí parece que, assim, você matou a pessoa, né? Sim. Porque agora sim que ela deixou de existir. Se ela não existe na minha mente, não existe mais em nenhum lugar. Exatamente, né? Exato. Então, isso gera muita culpa, né? Isso entra em lugares muito, muito delicados, muito difíceis, tipo, que não são necessários, na verdade, porque não é real. Você não vai esquecer da pessoa nunca. E às vezes você precisa falar isso pra pessoa com todas as letras, que ela não tá lembrando disso. Assim, não, você não vai esquecer. A pessoa tá assim, viva em você. Tudo que você aprendeu, tudo que essa pessoa, todas as suas experiências, tudo tá vivo dentro de você.
Isso é real. A pessoa que morreu não levou consigo tudo isso dentro da sua malinha e levou embora. Não, na verdade, te deixou muita coisa, Exato. Né? Então, é o inverso, essa forma de pensar de uma maneira inversa, né? Ou então, assim, outra coisa, tipo assim, o luto, tipo assim, já deu 6 meses, já deu tempo, né? E aí, para de chorar, porque você ainda tá chorando. Então, essa sensação de que tem um tempo determinado, que nem a coisa das fases que a gente tava falando. Então, assim, tem que ir lá, deu 1 ano, já deu. Tipo, não. Estatisticamente, gosto de olhar essa parte estatística também, porque fala assim, nós estamos falando de 2 anos para uma pessoa ressignificar, né, com tudo que a gente falou aqui, minimamente a sua vida. Então, assim, 2 anos é tempo pra caramba. E assim, a gente precisa lembrar que cada um de nós é um ser individual. Então eu tenho o meu temperamento, eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus traumas, eu tenho um monte de coisa. Só que isso é meu. O Fernando, quando viver isso, ele vai ver de uma outra forma. Né? Então não é uma caixinha, assim, uma ciência exata de falar assim, agora deu tempo, você não passou de ano, né? Não foi aprovado. Não é assim. Claro que não dá pra gente usar desculpa assim, falar depois de... Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de que depois de 10, 15 anos, a pessoa vir conversar comigo e falar, puxa, meu esposo morreu há 10 anos, e ela conta pra mim como se ele tivesse morrido ontem. Isso é um sinal de que alguma coisa não tá legal. Alguma coisa está em desequilíbrio. Porque ele não morreu ontem, ele morreu há 10 anos. Isso sim é preocupante. A isso você precisa olhar. Então, esses extremos são complicados e isso é muito delicado. Tem muitas pessoas que vivem assim, ou deixa o quarto como estava, do filho, ou, enfim, não mexe nas coisas, deixa aquilo lá, nunca mexeu nas roupas da pessoa, ou deixou lá do jeito que estava, há 10 anos está lá. Isso não é saudável. Então tem alguma coisa desequilibrada, porque isso é uma questão que precisa ser tratada. Porque o luto ele é muito sobre o enfrentamento. Então, se eu não enfrento questões, em algum momento do meu processo, essas questões, elas ficam ali, pendentes. Elas precisam ser enfrentadas, sabe? Então, não tem essa coisa do tempo, né? Do tempo exato, assim, puxa, né? Da fórmula exata. Isso é um mito também. Stephanie, obrigado por você ter vindo, aceitado o meu convite. E olha, pro pessoal que quiser acompanhar mais no Lições do Luto, como é que faz? Lá no Instagram, @Lições do Luto, você pode olhar lá no nosso perfil. A gente faz grupos de apoio online, né? Quase que todos os dias, praticamente na semana à noite. A gente faz retiros, né? Para pessoas que estão passando pelo luto especificamente, para tratar e falar dessas questões, num lugar onde todas as pessoas estão passando pelo luto. Né? Então, a gente tem feito palestras, alguns treinamentos, tanto em igrejas ou em empresas também. Que legal. E tem sido muito interessante porque a gente não fala sobre esse assunto, né? Ninguém gosta de falar da morte. Isso não dá ibope, isso não dá like, né? Ninguém gosta disso. Só que é uma realidade que a gente precisa falar sobre. Então, quanto mais gentileza, quanto mais leveza, quanto mais acolhimento, quanto maior a esperança, quanto mais encorajamento, de uma maneira mais saudável a gente vai viver, né? Todos nós. Então, pode mandar uma mensagem lá no direct, no WhatsApp, a gente responde. Vai ser uma alegria estar com as pessoas, né? E isso tem sido uma alegria, essa caminhada para mim também. Legal, fantástico. Olha, fiquei muito feliz de você ter vindo e me ajudado aqui a compartilhar um conteúdo extremamente relevante pro pessoal e parabéns pela sua jornada. Obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e seguir lá Lições do Luto no Instagram. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, Stephanie. Tchau.